E qual que pensa que vai ser o resultado desta lei e se acredita que pode ter um resultado diferente de haver setores da economia que paralisam? Paralisam ou ficam estagnados? For necessário vir. Sim. Em primeiro lugar, é conhecida a nossa posição, que toda a gente no Parlamento critica e discorda. Nós continuamos a ser defensores de cotas de imigração consoante o setor de atividade. E, portanto, não alteramos essa nossa posição. E, eu já lhe disse na intervenção anterior, objetivamente, esta lei não vai alterar de cima a baixo o que se passa no nosso país. Nós vamos continuar a viver no nosso país situações verdadeiramente degradantes que têm que ver com a chegada em catadupa de pessoas que o nosso país não tem condições objetivas para receber. E dizer que, não havendo condições para receber essas pessoas com a dignidade humana que elas até mereceriam, coloca em causa a própria sustentabilidade dos portugueses, não é ser radical, nem ser xenófobo, nem ser racista. Parece-me que isto então é uma coisa a próxima óbvia. discussão são os apoios sociais. Bom, a próxima, não sei se será a próxima ou se pode haver outra anteriormente a essa. Agora que ficou acordado entre as nossas forças políticas que essa matéria iria ser discutida em diploma próprio e, a menos que a AD falte a sua palavra, coisa que eu não estou a querer que aconteça. Quando é que será? Bom, não tenho essa informação, mas naturalmente a ser transmitida, sei lá, pelo meu Presidente e acredito também pelo Primeiro-Ministro, e é uma questão de aguardarmos. Mas, como digo, não estou com isto a dizer que tenho dúvidas de que a AD cumpra a sua palavra. Espero, aliás, que sim. Permita-me só, se possível, relembrar algo que me parece importante e explico porquê. A nova chegada desta lei ao Parlamento parte de se ter considerado que a mesma era inconstitucional. Sim. Mas eu gostava de relembrar os portugueses para uma coisa que é importante e que é frequentemente esquecida. O Tribunal Constitucional considerou a lei anterior inconstitucional. Mas eu quero lembrar que numa revelação feita por um ex-juiz do Tribunal Constitucional, foi transmitido para quem quis ouvir na praça pública que os juízes do Tribunal Constitucional tinham extravasado a análise jurídica dessa lei para verter nela as suas posições pessoais. E eu quero deixar isto muito claro a quem está a ouvir. Tenho o maior respeito pelo Tribunal Constitucional e por todos quantos o integrem. Mas o Tribunal Constitucional não é eleito, não está mandatado pelo povo para decidir aquilo que deve ou não ser a política migratória do país, e um Tribunal Constitucional que, reunindo estas condições que eu acabei de lhe dizer, não respeita os problemas e as ânsias do povo português, é um Tribunal Constitucional que não tem lugar no país porque é contra ele que está a decidir. É esta a questão? O PS não podia estar envolvido na discussão porque queria outra coisa? Não se trata Queria disso. a manifestação de interesse? Para nós resolver problemas sérios do país não se equipara de maneira nenhuma a um jogo de bola. Mas a questão da imigração era um problema para o partido? A questão da imigração, não... Vamos lá ver. O que gera fluxos migratórios é o sucesso da economia. E foi isso que aconteceu no país. A economia começou a crescer, setores muito pujantes da nossa economia trouxeram uma grande atratividade de mão de obra estrangeira e isso coloca naturalmente uma capacidade de carga sobre os serviços públicos. E esse é um problema efetivo. O que é certo é que as respostas que os partidos da direita trazem para este problema não estão a resolver nenhum desses problemas concretos. Nem na habitação, nem na saúde, nem na educação, nem nas respostas sociais. De maneira nenhuma. Portanto, estão a tentar resolver o problema. Qual é que pensa que vai ser a limitando. desta lei? Vai ser uma quebra da atividade económica em setores essenciais para a economia portuguesa. Quer na indústria, quer na agricultura, quer no turismo. Isto vai ser o efeito desta política. E a direita, que costuma até aparecer como o grande arauto do sucesso económico, na verdade, parece que se desligou das suas bases fundamentais de apoio, porque se fosse ouvir os empresários portugueses, ia perceber que têm necessidade de mão de obra que vão deixar de ter disponível com as restrições à imigração que a direita desejou aprovar. O que aconteceu aqui não é a questão de saber se o PSD umas vezes se entende com uns, outras vezes se entende com outros. Não se trata disso. Do que se trata aqui é de uma coisa bastante mais profunda, que é a seguinte. O PSD na campanha eleitoral, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro usou uma expressão que ficou célebre, é dele, que é a expressão do não é não. E a primeira iniciativa parlamentar que tem é esta, de tal forma precipitada que foi travada pelo Presidente da República e pelo Tribunal Constitucional. E agora, obrigado a corrigir isso, podia emendar a mão e dialogar de uma forma alargada no Parlamento e não o fez, decidiu fazê-lo com o Chega. Dizem que é porque é natural que se aproximassem mais do Chega.
Não sabemos, não tentaram. Nem sequer tentaram dialogar com o PS para saber se havia um entendimento possível com outro parceiro. O PSD tem tentado ultrapassar o Chega pela direita para ter ganhos táticos em questões que são altamente relevantes para o país. Julga que não pagará um preço por isso. A nosso ver, estão muito enganados e esse preço, mais cedo ou mais tarde, será pago pela direita Duarte, tradicional. a questão do não é não surge sempre. Primeiro, acabou de ser feita uma referência que não houve imigração excessiva e que foi aquilo que a economia necessitava. Eu recordo palavras do cardeal Américo Aguiar, que de uma forma muito sensata explicou aquilo que todos nós percebemos, todos os portugueses. Se eu em minha casa só tenho espaço para 20 pessoas, só tenho comida para oferecer a 20 pessoas e espaço para eles dormirem, eu não posso lá meter 100. Claro. Porque se eu lá meter 100, eu não vou dar sequer comida a metade daqueles que estão a entrar. E quando o cardeal diz isto, espelha bem aquilo que se passou em Portugal. E com esta agravante. Como essa imigração veio sobretudo, de países em que as pessoas têm rendimentos muito baixos e aceitaram vir trabalhar com condições salariais por baixo, nivelou o salário médio para baixo. Porque aquilo que nós precisamos é que mesmo os sectores dinâmicos da economia, que precisam de mão de obra, paguem mais. E não é com este tipo de mão de obra que eles vão estar disponíveis para pagar mais. Pelo contrário, vão querer continuar a baixar os salários e nós temos um país de uma economia de salários baixos. E não é isso que nós queremos. É que haja uma economia de salários cada vez melhores para que as pessoas depois possam ter qualidade de vida. Agora, em relação o Primeiro-Ministro já repetiu isto, e o Presidente do PSD várias vezes. Aquilo que foi afirmado foi o não é não num acordo governamental. E não há acordo governamental. Agora, no Parlamento, estive lá muitos anos, e quantas vezes nós negociámos entre todos para aprovar medidas. Isso não significa que haja um acordo governamental, mas quantas coisas... Na legislatura anterior, o Chega votou a proposta do PS de acabar com portagens das scouts, ou vice-versa. É originariamente nossa, só para ficar registado. Mas isso só para dizer significa que eles fizeram um acordo. Não fizeram um acordo, dependendo de cada medida. A AD... os PS e o CDS, quantas vezes votaram coisas do PCP e vice-versa. Pois, mas aqui há uma reunião com o Chega, Claro. com o PS de fora. Não é? É uma coisa diferente. As reuniões estavam porque foi o Chega que esteve no início deste processo legislativo. Se nós arrancamos com o processo legislativo e acabamos numa votação em que há um partido que se põe ao lado da AD e vota a favor, e outro que fica a votar contra, com quem é que nós vamos conversar? De uma forma imediata, quando é preciso fazer essa revisão. É com quem já mostrou disponibilidade para votar, ou é para quem aquele que se votou contra é porque discorda completamente. Não é com um retalho. Eu duvido que se as propostas do PS tivessem sido todas aprovadas, que o PS votasse a favor da lei. Possivelmente está melhor, mas continua a ser uma lei péssima e continuamos a votar contra. Portanto, não é possível dialogar com quem está à partida para votar contra. É uma adivinhação do Duarte Pacheco. Essa é uma adivinhação minha. Já vi muitas coisas deste género. Aprovávamos um relatório incorporando enormes quantidades de alterações dos outros partidos e depois chegava ao fio para dizer, mas eu tenho uma opinião política sobre isto, o relatório está melhor, mas eu voto contra, porque politicamente tenho essa orientação. Deixe-me perguntar também. André, a próxima... Bem sei. Aqui este é o aspecto fundamental. Desculpe pegar neste ponto. Há uma coisa com que eu concordo com o Duarte Pacheco. Portugal tem um problema de salários, tem um problema de salários para os portugueses e tem um problema de salários também para os imigrantes que vêm cá procurar trabalho. Mas ouvir o Partido Social Democrata falar de problemas laborais como salários nesta altura, desculpe-me usar a expressão popular, é um pouco ver lágrimas de crocodilo, porque depois aquilo que apresentaram, sem ter colocado no programa eleitoral com que se apresentaram eleições em matéria de legislação laboral, é toda no sentido da precarização dos vínculos de trabalho e vai ter um contributo negativo nos salários, não apenas dos imigrantes, mas também dos portugueses. E, portanto, enfim... É um pressuposto errado. Peço desculpa, podemos ter aqui a nossa divergência, mas eu estou completamente convencido do que estou a dizer. Agora, isto que acabámos de ouvir do Sr. Deputado do Chega é aquela que é a discussão relevante e era isto que devia levar o PSD a ter outro tipo de responsabilidade nestas matérias, porque o que acabámos de ouvir foi uma doutrina que é contra o Estado de Direito. Criticar da maneira que criticou o Tribunal Constitucional não é diferente do que aquilo que o Presidente Trump faz relativamente... Eu não lhe admito isso. Tenha paciência. Em democracia tem que admitir. Não lhe admito isso. Achar que, porque os juízes do Tribunal Constitucional não são eleitos, é porque os Tribunais Constitucionais e as Constituições, aliás, foram perfeitamente colocadas em vigor na nossa história para que os governantes e os políticos sentissem essas restrições, para evitar tiranias. E a partir do momento em que se começa com este discurso de
que só estamos a discutir um problema político porque o Tribunal Constitucional não se portou bem, não foi nada respeitou disso que eu convicções disse, mas já respondo políticas, rapidamente. é um convite à tirania. E é essa barreira que Tem o toda a PSD cara de não tirano, devia... Não estou a dizer que é o senhor, com certeza estou a dizer que é Nem o o meu conjunto partido, da o Dr. doutrina André que Ventura também não há de partilha ter. e que defende, porque é isso que está em causa. É essa fronteira de que o PSD não se devia ter afastado. O PSD escolheu ir estabelecer acordos. Mas vocês fora puderam governar do com o arco PCP. do Deixa-me, consenso peço constitucional. desculpa, tenho que... O PCP não está fora do arco constitucional, nunca esteve, votou a favor da Constituição. Talvez isto O seja uma PCP novidade. não é nada mais democrático que o Chega. Seguramente o é. Não é. Participou da votação da Eu já lhe Constituição respondo. e o Muito Chega bem, acaba pretende lá, implementar acaba lá. uma quarta Acaba lá. república. E foi esta Acaba lá. transgressão Acaba que o lá, que eu PSD já cometeu e que pagará o preço seguramente mais Para- tarde e que não para devia ter terminar. Rodrigo, para acontecido. fecharmos. Para sim. fechar mesmo, em primeiro lugar, eu dizia-lhe há pouco que não lhe admitia o que estava a dizer e não lhe admito uma razão simples. É que o senhor acusou-me de estar a passar uma doutrina contra o Estado de Direito. Eu não sou contra o Estado de Direito. Eu sou pelo Estado de Direito democrático e, portanto, não lhe admito aquilo que disse. É absolutamente incorreto e absolutamente inaceitável. Quanto a essas parangonas que diz que o PCP é mais democrático que o Chega, sabe qual é o problema? Pessoas como o senhor e outros tais que há neste país é que não conhecem a nossa história, nem conhecem o nosso país. Se o senhor soubesse o que é que o Partido Comunista fez em muitas zonas deste país, nomeadamente numa terra que se chama Cruz, que é a minha, o senhor não me vinha com essa conversa. Sabe o que é que aconteceu na minha terra propagado pelo Partido Comunista? Era em cada comunista um ladrão. Portanto, não me venha dizer que o Partido Comunista é mais democrático que o Chega, porque eu não aceito isso. Rodrigo, E é essa lenga-lenga não, que vos o PCP levou... não está a participar neste debate, E é essa portanto- lenga-lenga que vos levou ao terceiro lugar nas últimas eleições e é essa lenga-lenga que vos vai matar. Não é o Chega, não é nenhum tirano, não é nenhum antidemocrata. É o próprio Partido Socialista que com essa conversa falsa e dissimulada se destrói a si próprio. Coisa que eu não lhe admito.